coisa querida, seguimos das garantias processuais ou das garantias penais e vamos falar agora a respeito das penas proibidas. Vamos ver o que diz a Constituição Federal. Ela diz assim, ó, taxativamente, já começa na cara larga ali, ó, não haverá penas. Quando ela diz isso, ela está dizendo assim, ó, não pode. E, inclusive, a lei não pode vir e estabelecer hipótese em que essas penas estão sendo proibidas. Logo, as penas proibidas, elas constam de um rol taxativo. Lembra que as penas permitidas, elas constam de um rol exemplificativo. Então, a Constituição diz assim, ei, a lei regulará a individualização da pena e pode ter essas penas aqui. Mas a lei, de repente, pode vir e ampliar as hipóteses de leis de penas permitidas. Agora, as penas proibidas são essas aqui, nada de ficar ampliando. O rol, ele é taxativo. E quais são as penas proibidas? Primeiro, essa proibição, ela consagra também o chamado princípio da humanidade, que está se referindo àquelas penas que visam respeitar a integridade do ser humano. Por isso que a primeira pena proibida é a pena de morte. Apesar dela ser uma pena proibida, a Constituição traz uma ressalva, ou seja, uma situação em que a pena de morte ela é possível, quando? No caso de guerra declarada. Quando a gente fala em guerra declarada, lembra? Eu estou falando em guerra externa, guerra com outros países, e ela é declarada pelo presidente da República com autorização do Congresso Nacional. Inclusive, só a título de curiosidade, a morte nesse caso seria por fuzilamento, né? Então, fuzilamento. Então, imagine a seguinte situação, eu tenho uma situação de guerra externa. Nesse caso, o que a Constituição levou em consideração? De um lado, eu tenho direito à vida, só que do outro, eu tenho a soberania do Estado. Então, se o cara violar isso aqui, eu vou poder restringir aqui, limitar o direito à vida. Então, por isso que a Constituição, de forma excepcional, autoriza a pena de morte apenas no caso de guerra declarada. Inclusive, não seria possível nem mesmo uma emenda à Constituição para inserir uma outra hipótese de pena de morte na nossa Constituição Federal. Então, a lei não pode ampliar uma pena proibida, justamente porque falamos que o rol é taxativo, e nem mesmo uma emenda à Constituição poderia estabelecer outro caso de pena de morte, até porque os direitos e as garantias individuais são considerados como cláusulas pétreas, e veja que a regra é a proibição da pena de morte, ok? Aí tem lá, é pena proibida a de caráter perpétuo. Bom, pena de caráter perpétuo é aquela que a pessoa cumpre até morrer. E não é esse o caso aqui da nossa legislação. A ideia das penas no Brasil é a ideia de ressocialização. Pode parecer, às vezes, piada, isso é desejo do Brasil, tal, mas essa é a ideia. Então, se eu estabelecer uma pena de caráter perpétuo, nunca vou permitir a ressocialização desse preso. Por isso que no Brasil, a pena privativa máxima de liberdade é de 40 anos. Era de 30, com o pacote anticrime, aí com as mudanças da legislação, agora nós temos uma pena máxima privativa de liberdade de 40 anos. Logo, o cara fica preso no Brasil, no máximo por 40 anos, justamente por essa proibição de penas de caráter perpétuo. Então, vou colocar aqui, ó, máximo de 40 anos. A ideia é a ressocialização. Aí agora aqui a gente aprofunda só um pouquinho. Apesar da Constituição Federal falar da proibição de penas de caráter perpétuo para a esfera criminal, porque a gente está se falando aqui de penas de natureza penal, a proibição de penas de caráter perpétuo, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, também se estende para o âmbito civil e administrativo. Vamos colocar assim, ó. Então, essa proibição, ela se estende esfera administrativa também, ok? A pena de trabalhos forçados é aquela pena que, primeiro, ela não traz qualquer dignidade à pessoa que está trabalhando. Então, eu imagino sempre, né, a situação de trabalhos forçados, aqueles casos que a gente vê nos filmes da época do Holocausto, lá, daquela mortandade contra os judeus, que eles obrigavam os judeus lá a ficar quebrando pedra de um lado, né?
Aí falava assim, agora pega essas pedras e leva pro lado de lá. Aí os judeus, coitados, levavam as pedras pro lado de lá. Aí agora, pega do lado de lá e vem para cá. Ou seja, aquele trabalho que não gera nenhum tipo de dignidade, não gera nenhum tipo de benefício para o trabalhador. Esse tipo de pena não pode ser estabelecido. Veja que é possível, por exemplo, se estabelecer um dever legal de trabalho para o preso. Isso não é empecilho. O que eu não posso é ter um trabalho forçado. Então, por exemplo, eu posso obrigar o preso, trazer a ele um dever legal de realizar um determinado trabalho dentro do presídio. Agora, se ele não quiser trabalhar, eu não posso coagi-lo, eu não posso forçá-lo, pegar um chicote, falar, vai preso, vai trabalhar. Isso é que eu não posso fazer. Você está entendendo? Então, por isso a gente pode colocar aqui, ó, a pena de trabalhos forçados é aquela proibida que eu não posso aplicar como pena. Então, não pode ser pena aquele trabalho em que eu vou forçar a pessoa a trabalhar. Tipo, amarra lá o cara e fala assim, vai trabalhar assim, tchá, 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 e dá surra no cara. Não, isso não pode, entendeu? Essa é a proibição da Constituição Federal. Aí vamos colocar aqui, ó. Isso não impede o preso de trabalhar. Inclusive, eu trago só conhecimento, né? O artigo 31 da LEP, que é a Lei de Execuções Penais, que fala que o condenado à pena privativa de liberdade, ele deve trabalhar na medida das suas aptidões, das suas capacitações. Então, a legislação infraconstitucional, ela já traz situações em que o preso deve sim trabalhar, mas repito, que não posso é forçá-lo, né, amarrar ele lá e falar, não, vai trabalhar assim, porque eu estou dizendo que você vai trabalhar. Isso eu não posso, é uma pena proibida, ok? Eu ainda tenho a pena de banimento. O que é a pena de banimento? A pena de banimento seria a expulsão de brasileiro, seja ele nato ou naturalizado. Veja, meu amor, não tem como expulsar brasileiro. Vai expulsar ele para onde? Não é? Ah, vai embora daqui, a gente não gosta de você. Sim, mas vai para onde? Não tem como. O brasileiro é nosso filho, né? E enquanto nosso filho, eu não posso simplesmente dar um chute na bunda dele e mandar ele embora. Eu não posso expulsar brasileiro, que é a tal da pena de banimento. Cuidado, é possível expulsão, banimento de estrangeiro. De estrangeiro não há problema nenhum. Agora, expulsar, retirar forçadamente um brasileiro do país, isso não pode. Essa é a pena de banimento proibida pela nossa Constituição. E a pena cruel é aquela pena, e aqui, né, uma cláusula genérica de proibição, é a pena que de alguma forma seja atentatória à dignidade de alguém, né, a dignidade da pessoa. Ok? Essas são as penas proibidas pela nossa Constituição Federal. Quando isso aqui aparece em prova, o principal tópico de prova é a pena de morte, né? Sempre aparece alguma questãozinha a respeito da pena de morte, dizendo que não haverá pena de morte no Brasil em qualquer situação. Errado, porque eu tenho no caso de guerra declarada. Nas outras hipóteses, a maioria das questões, elas trabalham a literalidade desse dispositivo da Constituição. Então, por isso é importante que você saiba, memorize quais são as penas proibidas. E para facilitar esse processo, a tia tem essa tabelinha que eu acho que pode aí te ajudar. Então, quais são as penas proibidas? Pena de morte, salvo caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e cruéis. Rol taxativo. E as penas permitidas? Lembra? Rol exemplificativo. São essas, mas eu posso ter outras. Eu tenho lá privação, restrição de liberdade, perda de bens, pena de multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Ok? Muito bem. Seguimos, então, com as garantias de natureza penal. Vamos falar agora a respeito da identificação criminal. E o que é a identificação criminal? A Constituição ela traz uma regrinha que é bem simples, mas ela é bem importante, costuma cair bastante em prova. Diz assim, ó,
o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O que a Constituição está me dizendo? Ela está dizendo assim, ei, se você tem identificação civil, você tem lá o teu documento, identificação civil, seu RG, seu CPF, algum documento que te identifica, que tem uma foto lá, né, que eu consigo falar assim, ei, você é você mesmo, né? Nesse caso, você não vai se submeter à identificação criminal. O que é identificação criminal? Você vai lá tocar o pianinho, né, os dedinhos lá na esponjinha lá, vai bater fotinho assim, assim, tudo mais. Essa é a identificação criminal. Então, se o cara ele tem identificação civil, ele não vai submeter a identificação criminal, porque é um constrangimento desnecessário. Porque a ideia da identificação criminal é saber se aquela pessoa é ela mesma. Então, se ele tem um documento que eu consigo olhar e falar assim, não, você é você, eu não preciso submeter esse indivíduo à identificação criminal. Entretanto, a própria Constituição traz uma ressalva. Ela fala assim, ó, salvo nas hipóteses previstas em lei. Isso porque existem situações em que o documento civil não vai me dar condições de identificar corretamente a pessoa. Quer ver um exemplo previsto na própria lei? Vamos imaginar que o documento de identificação civil que a pessoa apresenta é um documento que está rasurado, ou um documento que você não consegue identificar direito ali, né, as características da pessoa e tudo mais. Tem muita gente que tem a identidade lá de quando era criança. Aí você olha para a criança, aquela fotinha da criança, olha para a pessoa. Olha para a criança, olha para a pessoa. Aí, às vezes, a pessoa já fez o quê? Já fez uma plástica, já fez uma harmonização facial. Fez harmonização facial, meu amor, não dá para identificar mais não. Aí olha para a criança, olha para a pessoa, olha para e não dá. Aí, nesse caso, então, pode-se estabelecer a identificação criminal. Então, claro que as hipóteses aqui de identificação criminal estão previstas em lei específica. Também, a título de curiosidade, essa lei é a 12.037 de 2009. Tá? No artigo 3º, então, ela vai trazer essas hipóteses. Tá? Então, é para isso. Mas mesmo que haja identificação criminal do indivíduo, deve sempre ser respeitada a sua dignidade, com a finalidade de evitar situações de constrangimento. Ok? Então, eu vou colocar aqui, sempre buscar evitar o constrangimento. Ok? Ação penal subsidiária. Olha o que diz a Const. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal. Então, vamos entender aqui como é que funciona. Bom, o Ministério Público, ele é o titular da ação penal pública. Então, traduzindo aqui, para quem não, né, nunca viu direito penal, nem nada disso, também não é o nosso objetivo aqui entrar lá no mundo do direito penal. Veja só. A Constituição Federal, ela fala assim, que o titular da ação penal pública é o Ministério Público. Isso porque eu tenho ações penais públicas que são movidas pelo Ministério Público, denúncias, ações penais que são instauradas pelo Ministério Público, e eu tenho ações privadas. O que vai definir se é uma ação penal pública ou se é uma ação penal privada é a lei, que não nos interessa saber aqui. O que eu preciso que você saiba é que existem esses dois tipos de ação, ação penal pública e ação penal privada, que geralmente é feito para determinados crimes pelo ofendido, a famosa queixa-crime. Ok. Agora vamos imaginar que existe uma ação penal pública, um tipo penal que exige uma ação penal pública e que o Ministério Público não promove a ação penal no prazo. Aí, nesse caso, a pessoa vítima aqui envolvida, ela pode mover uma ação penal privada. Por quê? Porque o Ministério Público está sendo omisso aqui na sua obrigação. É isso que a Constituição Federal está dizendo. Então, ela está dizendo assim, ó, é possível ação privada feita naqueles crimes que são de ação penal pública. Quando? Quando o Ministério Público for omisso, quando ele não fizer isso no prazo legal, ok? Então, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, que o particular, então, ele poderá, então, se valer de ação privada nos crimes de ação penal pública.
ok? Na omissão do Ministério Público. Muito bem? Muito bem. Só isso aqui, para nós, suficiente. Hipóteses de prisão. Aqui é bem importante, chamo tua atenção. Quais são as hipóteses de prisão? Eu já comentei com você a respeito dessas hipóteses de prisão quando falamos a respeito do direito à liberdade de locomoção, mas eu quero aprofundar um pouquinho mais. Vamos lá. O que diz a conste? Ó? Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. O que a conste está me falando? Ela está dizendo assim: ei, pessoal, para prender alguém não é assim, porque a regra é da liberdade. Você concorda comigo? A regra não é prender as pessoas, a regra é que as pessoas sejam livres para realizar os seus atos aí. Agora, a exceção é a prisão. Por isso que a gente só vai prender alguém em duas situações: quando ela estiver em flagrante delito ou quando um juiz assim determinar, ou seja, quando tiver uma decisão escrita, fundamentada, de uma autoridade judiciária competente. Só que ela traz essa regra e ela também já traz uma ressalva. E ela fala assim, ó, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Aqui ela está se referindo à possibilidade de prisões administrativas no âmbito militar. Então a gente pode esquematizar assim, ó. Hipóteses de prisão. Eu preciso, para prender, que a pessoa esteja em uma situação de flagrante, e daí se está em flagrante, qualquer do povo pode prender, não precisa de ordem judicial, então se é situação de flagrante, não precisa de ordem judicial, pode prender ali na hora. Inclusive, qualquer um do povo pode prender alguém em flagrante. Eu sempre costumo falar que, brincando, claro, né, que meu sonho era assim, se um dia eu for assaltada, né, eu ter a presença de espírito de olhar para o assaltante e falar assim, não. Então imagina, tô lá e o assaltante me assalta. E daí ele fala assim, assalto, isso aqui é tal, tal. Eu falo, não. O senhor está preso. Preso por quê? O senhor está preso em flagrante delito. Já pensou isso? Claro que eu tomo um tiro na testa, né? E daí não vai ter mais como prender o cara em flagrante, né? Mas já pensou isso? Você está ali, você pode prender. Por quê? Porque está uma situação de flagrante. E qualquer do povo pode determinar a prisão de outro em flagrante delito. Ou seja, não precisa de ordem judicial. Então, flagrante não depende de ordem judicial. Assim como também não depende de ordem judicial, aquela transgressão militar, deixa eu colocar aí. Transgressão militar, que é a prisão disciplinar. Também não precisa de ordem judicial. E daí eu tenho a hipótese de prisão por ordem judicial. Ordem judicial. Essa ordem, ela deve ser escrita, fundamentada e proferida por um juiz competente. Então, a ideia de ser escrita é a ideia de se demonstrar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, a existência e a legitimidade da ordem. Da ordem. Então, imagine que a polícia chega lá para prender e fala assim, você está preso.
Aí você falou, mas não é flagrante. Não, não, mas é que um juiz mandou te prender. Tá, mas ele mandou como? Ah, ele falou pra mim que é pra eu te prender. Não, falou nada, né? Eu quero saber onde tá escrito isso aí. Não, 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 ele não escreveu, não. Ele deu uma ordem verbal pra eu te prender. Ah, moço, não vai prender, né? Eu quero saber onde tá escrito. Ah, ele gravou um áudio aqui. Não, como é que eu vou saber se essa voz é do juiz? Não é assim que funciona. Por isso a Constituição determina que tem que ser uma ordem escrita, fundamentada. Também não é assim, prenda porque eu tô com vontade de prender um monte de gente hoje. Não, tem que ter escrita, tem que estar fundamentado nos motivos que geraram aqui a necessidade da prisão e ainda tem que ser proferida por um juiz competente, ok? Então essas são as hipóteses constitucionais de prisão. Seguimos aqui. Direitos dos presos. E aqui a gente tem uma série de direitos destinadas às pessoas presas. Vamos analisar pontualmente cada uma delas. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz. Grifa essa palavra imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então veja, a pessoa é presa. E na hora que ela é presa, eu preciso comunicar a família, a pessoa que o preso indicou ou o juiz de forma imediata, imediatamente. Cuidado, eu já vi diversas questões falando assim, no prazo de 24 horas, no prazo de 48 horas, e tá errado. Ah, professora, mas eu estudo lá o direito penal e a audiência de custódia, a lei fala que deve ser realizada no prazo de 24 horas, cumprindo aqui essa regra da Constituição. Mas a Constituição não fala em 24 horas. Ok? Então, eu já vi questões que foram dadas como erradas, que colocaram esse prazo de 24 horas. Né? Para quem estuda aí, né, que tem isso no edital, a audiência de custódia, né, a famosa aí audiência de custódia, ela deve ser realizada nesse prazo de 24 horas da prisão do indivíduo. Mas se vier na questão de direito constitucional, falando exatamente esse dispositivo e dizendo que a comunicação ao juiz deve ser em 24 horas, pode considerar a questão como errada, tá? Porque a Constituição fala que a comunicação ela deve ser imediata, porque não se trata apenas de comunicação imediata ao juiz. Eu tenho que comunicar imediatamente o juiz, mas eu também tenho que comunicar a família do preso, a pessoa por ele indicada. Porque se eu não faço isso, a pessoa vai ficar o quê? Como desaparecida. A família tá onde? Ah, tá desaparecida, né? Não sei onde é que ela tá. Não é assim. Por isso a comunicação, ela deve ser imediata. Ok? É essa a regra da Constituição. Na prática, a gente sabe que não é bem assim, né? O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogados. Aqui a gente tem uma das manifestações do princípio da não autoincriminação. Princípio da não autoincriminação. O que é o princípio da não autoincriminação? Eu não sou obrigada a produzir prova contra mim mesmo, não é? Se alguém quiser me culpar por alguma coisa, a pessoa que prove aí o que ela está falando. Eu não sou obrigada a produzir prova contra mim mesmo. Quer ver um exemplo, né? Imagine aí que seu namorado, sua namorada chega para você e fala assim, deixa eu pegar teu celular. Aí você é obrigado a entregar seu celular? Você não é obrigado, porque você não é obrigado a produzir prova contra você mesmo, né? Você está dando a prova, muitas vezes, contra você mesmo. Não deveria ter prova ali, né? Mas você não é obrigado, porque você não é obrigado a produzir prova contra você mesmo. Quando há dúvida, você já invoca a Constituição e fala, olha, o princípio da não autoincriminação aqui. Eu já li lá na Constituição que eu não sou obrigada a produzir prova contra mim mesmo, né? E a gente não é, inclusive, no âmbito penal. Em decorrência disso, o preso, ele pode se manter em silêncio. Ah, mas se ficou quieto é porque fez, né? Cuidado, o silêncio, ele não pode ser considerado como uma confissão. Então, o silêncio aqui do preso, né, ele não pode ser entendido como confissão. Então, aqui aquela máxima, né, do quem cala consente, não funciona no âmbito da Constituição, tá? Então, o princípio da não autoincriminação, que é o de não produzir prova contra si mesmo, tem como uma das suas manifestações o direito do preso de permanecer calado, ou seja, o direito ao
silêncio. É a primeira coisa que os advogados criminalistas fazem, né? Ah, caí preso, né? Liga lá para o advogado. A Constituição assegura também a assistência de advogado, não é isso? Assegura a assistência da família e de advogado. Liga lá para o advogado. O que eu falo? Não, não fala. Fica quieto, que eu tô chegando aí, né? Para ver o que a gente vai fazer. Então, é o direito de permanecer em silêncio, tá? Vou colocar aqui, ó. Não importa em confissão. Beleza? Em decorrência também desse dispositivo da Constituição Federal, é que o Supremo Tribunal Federal entendeu que é inconstitucional, a condução coercitiva do réu ou investigado. O que o STF entendeu, então? Que é inconstitucional a condução coercitiva do réu ou do investigado. Ué, porque se a pessoa tem o direito de ficar em silêncio, ela não tem aqui a obrigação de se incriminar, o princípio da não autoincriminação. Se ela é convocada lá para o seu interrogatório, ela não comparece, é a mesma coisa dela ficar em silêncio. Não é? Então não tem por que conduzir essa pessoa de forma coercitiva. O que é condução coercitiva? Manda a polícia lá pegar a pessoa e conduzir, entendeu? Pega no braço e fala, vamos sim, não quero, vai sim. Essa é a condução coercitiva. Mas em se tratando de réu investigado, ela não tem necessidade. Por quê? Porque a pessoa não é obrigada a produzir prova contra ela mesma. Então ela ir lá e ficar quieta, ou ela não ir lá, é a mesma coisa. E ao submeter ela a essa condução, eu posso estabelecer aqui algum tipo de constrangimento. Por isso que entendeu o Supremo Tribunal Federal que é inconstitucional a condução coercitiva de réu ou investigado. Veja que isso aqui vale apenas para o réu investigado, não é o caso das testemunhas, tá? Então aqui é a impossibilidade de condução do réu e investigado. Ok? Muito bem. Seguimos aqui. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Aqui, né, gente, a gente tem todo um resquício também, né, de época de ditadura. A finalidade desse dispositivo, de eu saber quem, né, me prendeu ou quem realizou o meu interrogatório, é para evitar arbitrariedades, né, abuso mesmo de autoridade e, inclusive, possibilitar responsabilizações. Então, o preso tem o direito de saber quem me prendeu, né, ou quem ainda realizou o meu interrogatório. Inconstitucional, isso aqui costuma vir assim, ó. O preso tem direito à identificação dos responsáveis apenas por sua prisão, mas não pelo seu interrogatório. Errado. Ou vem dizendo que o preso não tem direito à identificação dos responsáveis para manter a integridade dos policiais. Errado. Ou vai dizer que o preso não tem direito à identificação dos responsáveis pela prisão quando se tratar de crimes hediondos. Nada disso. A Constituição vai dizer que o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, e aqui não há qualquer exceção, ok? Então, só observando aqui, a finalidade desse dispositivo da Constituição é a de evitar arbitrariedades, ilegalidades, possibilitando aqui responsabilizações. Ok? Tá. Próximo direito dos presos. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Lembra que falou autoridade judiciária, eu estou falando de quem? Estou falando do juiz, certo? Veja que a prisão ilegal, ela deve ser imediatamente relaxada pelo juiz. O cara deve ser solto. Então, se a prisão foi feita de forma ilegal, solta o cara. Quem vai relaxar essa prisão? O juiz. Não vamos confundir aqui o relaxamento. Claro que eu tô dando um pitaco até às vezes onde eu não devia, tá? Porque isso, como eu disse, é aprofundado nas disciplinas específicas. Existe uma diferença técnica entre relaxamento, vou colocar aqui embaixo, ó.
relaxamento da prisão e revogação da prisão. Sem entrar muito, né, no mérito, porque não é a minha área mesmo, né, o direito penal, o relaxamento ele vai acontecer quando houve ilegalidade da prisão. Então, a prisão é ilegal. A revogação da prisão, ela ocorre quando os requisitos para a decretação da prisão não estão mais presentes. Vou colocar isso aqui, ó. Então, os requisitos da prisão para manter a pessoa presa não estão mais presentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi questão de prova cobrando aqui, claro que no edital tinha direito constitucional e direito penal também, né? Permitindo que a pessoa fizesse essa interdisciplinariedade, dizendo assim, ó, a prisão ilegal será imediatamente revogada pela autoridade judiciária. Errado. A prisão ilegal, ela vai ser relaxada. A revogação ocorre quando eu tenho uma prisão que muitas vezes foi legal, mas que não está mais presente os requisitos para manter essa pessoa presa. Aí se fala em revogação da prisão, ok? Muito bem. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Meu amor, qual que é a regra? Qual que é a regra? A regra é que a pessoa responda ao processo em liberdade, por um princípio que você já conhece, que é o princípio da presunção de inocência. Lembra dele? Então, a pessoa, ao iniciar o processo ali, eu presumo que ela é inocente. Então, se eu presumo que ela é inocente, eu vou prender ela? Não é. Se eu presumo que ela é inocente, não tem por que prender a pessoa. Por isso que a Constituição Federal vai me dizer que ninguém vai ser levado à prisão nela mantido se a lei admitir liberdade provisória. Ou seja, aqui eu estou dizendo que o réu, vou colocar aqui escrito, que eu sei que você gosta de anotar aí com as suas palavrinhas, né? Então, o réu, ele deve responder em liberdade. Responder ao processo em liberdade. Ele só vai preso, vou colocar aqui com minhas palavras, tá? Só vai preso se preencher os requisitos da prisão preventiva. E daí isso é objeto lá, né, do direito penal da parte de prisões. Então, veja, a regra é que o cara responde em liberdade. Muita gente não sabe disso, né? Fala assim, o cara ali e tal, e ele tá respondendo ao processo em liberdade. Meu amor, essa é a regra. A regra é essa. Por quê? Porque eu saio do zero aqui. Eu presumo que a pessoa ela é inocente. Pode ser que ela seja culpada? Pode ser. Mas pode ser que ela seja inocente? Pode ser também. É para isso que existe um devido processo legal, uma sequência de atos processuais, porque ao final fala assim, é culpada, e daí eventualmente essa pessoa receba uma pena aí de privativo de liberdade e seja efetivamente presa. Mas para isso eu preciso que o processo seja realizado. Por isso que, como regra, as pessoas respondem aos crimes em liberdade. Agora, se de repente o que essa pessoa fez ou as circunstâncias permitir a prisão preventiva, aí pode o juiz decretar a prisão preventiva da pessoa, ainda que não tenha uma decisão judicial transitada em julgado. Você está entendendo? Mas a regra é, se existe a possibilidade de liberdade provisória, ou seja, da pessoa responder ao crime em liberdade, responder a essa ação de forma livre, isso deve ser concedido. E a Constituição fala com ou sem fiança, a depender da natureza do crime. Ok aqui? Muito bem. Esses são, então, alguns dos direitos estabelecidos da Constituição para os presos. E é isso, ficamos por aqui nesse bloco. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau!